Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Fábio Blanco por aqui. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o estoicismo e o cristianismo. E o tema dessa aula surgiu de um comentário feito no outro vídeo que eu fiz sobre o estoicismo, quando eu falei sobre a relação do estoicismo com a filosofia e perguntei, o estoicismo é de fato filosofia? E vocês lembram que lá naquele vídeo eu cheguei à conclusão que o estoicismo está mais para uma ética, está mais para uma proposta comportamental do que filosofia. Isso não significa que o estoicismo não contenha uma filosofia dentro dele, mas ele é, em essência, uma ética. E ali nos comentários daquele vídeo, alguém me perguntou, professor, e a relação do estoicismo e o cristianismo? Qual é? O senhor poderia falar sobre isso? Eu achei interessante porque é uma questão que não é à toa, não é à toa. É uma questão que sempre esteve em pauta, vocês vão ver nessa aula, eu vou falar sobre isso. Mas, hoje em dia, principalmente, eu tenho percebido um revigoramento do estoicismo. Um revigoramento. As pessoas estão falando do estoicismo, mesmo sem ter muita profundidade sobre o que ele é, conhecendo o estoicismo, quem conhece, né, quem fala sobre ele, às vezes falando apenas da parte mais externa, na busca da felicidade, controle das emoções, aquela coisa toda, e eu quero ainda gravar um vídeo que eu faça uma reflexão sobre as razões contemporâneas do revigoramento do estoicismo, mas o fato é que ele está sendo comentado novamente. Ele, na verdade, o estoicismo nunca deixou de ser falado, mas ele está sofrendo um momento de revigoramento, porque eu tenho percebido até nos meus alunos, que não são alunos da área da filosofia, da área do conhecimento mais filosófico, também falando de estoicismo, então eu falei, opa, tem alguma coisa aí, fui procurar os livros atuais que estão sendo lançados vários livros sobre estoicismo, então tem alguma coisa no estoicismo que hoje está sendo aproveitado pelo mundo contemporâneo. E nós sabemos que provavelmente não são as suas questões mais profundas. As razões pela busca do estoicismo estão nas suas questões mais finais, as questões mais comportamentais, mas eu quero falar isso em outro vídeo. Neste momento, eu quero comentar sobre a relação mesmo do estoicismo com o cristianismo, respondendo à pergunta do espectador lá que acompanhou os meus vídeos no YouTube. Então, pensando em estoicismo, nós temos que trazer em mente o seguinte, que o estoicismo, ele sempre foi visto como uma filosofia louvável, tá? Sempre foi visto assim. E exatamente por isso, por essa identificação como uma filosofia que merece louvores, uma filosofia boa, vamos dizer assim, exatamente por isso o estoicismo permeou a história das ideias aqui no Ocidente. Em todas as eras houve grandes pensadores que citaram os estoicos, que viram nos estoicos modelos de comportamento e principalmente referências como uma forma de enfrentar a vida. Então você tem desde medievais citando os estoicos, você vai ter medievais que eu digo desde, vamos dizer, desde Agostinho, passando por Abelardo, todos eles citaram de alguma maneira algum estoico. Você vai ter os renascentistas citando os estoicos, você vai ter modernos citando estoicos e você vai ter, obviamente, contemporâneos também. Todos eles citaram e se inspiraram nas ideias dos pensadores estoicos, porque viram nos estoicos algo de positivo, algo de bom. Lembrando que o estoicismo, ele nasce ali, logo depois do período de Aristóteles, Platão e Aristóteles, ele nasce ali na Grécia, e ele vai se desenvolvendo, e em Roma ele tem uma renovação, até de estilo, o estoicismo se torna um pouco diferente em Roma, mas é continuado. Aí você tem, na Grécia você tem Zenão, Cleantes, Posidônio e outros, e você vai ter em Roma os conhecidos ali, Sêneca, Cícero, etc. E após isso, você vai ver o estoicismo sendo citado e sendo considerado por todos os pensadores posteriores. Todos não, mas em todas as eras, ele foi citado em todos os momentos, não houve um momento que o estoicismo não foi citado. Claro que também teve os críticos do estoicismo.
Principalmente você vai ter os críticos cristãos, você vai ter críticos católicos, você vai ver Malebranche criticando o estoicismo, você vai ter Pascal criticando o estoicismo, você vai ter pensadores protestantes também criticando o estoicismo, mas em geral o estoicismo sempre foi considerado, e eu repito, principalmente porque sempre se viu no estoicismo uma corrente de pensamento com propostas valorosas, mesmo aqueles que criticavam viam algum valor. Então, o estoicismo ele sempre foi visto como uma ética superior mesmo, uma ética capaz de elevar moralmente o homem e torná-lo uma pessoa melhor. Porque essa é a proposta do estoicismo, é fazer com que o homem supere aquilo que lhe impede de evoluir individualmente e alcance um estágio de sabedoria que lhe permita viver de uma maneira feliz. Feliz no sentido antigo, da eudaimonia, né? É viver bem. É difícil traduzir essa palavra. Aristóteles já usava essa expressão, eudaimonia. Às vezes as pessoas perguntam o que significa, a gente traduz como felicidade, mas o nosso conceito contemporâneo de felicidade é meio complicado, não dá para usar esse mesmo conceito. Eu diria que a eudaimonia tem mais a ver assim, com algo ligado à realização pessoal, você sentir-se existencialmente bem e realizado. Tá? Então, sempre se viu o valor do estoicismo em suas propostas, em seus conselhos, e isso fez com que se enxergasse também nos conselhos comportamentais, estoicos, algo muito semelhante àquilo que a própria religião cristã orientava. Então, se você pegar o que o estoicismo orienta, propõe, e você pegar o que o cristianismo eticamente propõe, o que o cristianismo, em termos de comportamento, propõe, você vai ver muita similaridade. O domínio próprio, por exemplo. O domínio próprio, que é algo essencialmente cristão, né? O domínio de si, a temperança, tudo isso o estoicismo também apresenta. Então, essas semelhanças fez com que muitos pensadores tentassem conciliar o estoicismo com o cristianismo, ou pelo menos fazer com que o estoicismo servisse como um aliado poderoso do cristianismo. Inclusive, entre ali o século XVI e XVII, houve um movimento chamado neo-estoicismo, que tentou fazer isso explicitamente, tentou pegar o estoicismo e trazer para dentro do cristianismo como um aliado real. Então, aqueles pensadores, eles citavam estoicos quase como se estivessem citando cristãos. Então, tentaram usar o estoicismo junto com o cristianismo, tentaram conciliar, e até hoje, há esse movimento. E pasmem, é um movimento que existe, inclusive, dentro dos meios conservadores. Eu tenho alunos que participam de congressos aí no nosso métier, em que muitos pensadores católicos, tradicionais, elevam o estoicismo e praticamente colocam os pensadores estoicos ali como verdadeiras fontes para os cristãos, como fontes louváveis. Bom, não vou entrar nesse mérito. O fato é que a primeira objeção que se deve fazer a essa tentativa de conciliação é o fato do estoicismo ser, antes de tudo, essencialmente uma ética. Ou seja, o estoicismo ele tem um objetivo, que não é filosofia, como eu falei já no outro vídeo, e não é algo que esteja além do próprio comportamento humano. O objetivo do estoicismo é uma proposta para se viver bem. O objetivo do pensamento estoico é dar as armas e os caminhos para que a pessoa viva bem, para que a pessoa alcance a felicidade individual, ela se realize nela mesma, ela consiga viver bem consigo mesma. Essa é a proposta do estoicismo. Então, quando a gente pensa em cristianismo, poxa, o objetivo do cristianismo vai ultrapassar isso. Primeiro porque ultrapassa os próprios limites da vida terrena. Isso a gente sabe. O cristianismo ele vai se apresentar como uma via para a salvação eterna, além desta vida. Então, só nisso já se diferenciou do estoicismo ali no centro. Então você vai ver no cristianismo o pós-morte, o vislumbre do pós-morte sendo aquilo que molda o comportamento.
Então isso é totalmente do estoicismo, porque o estoicismo ele trabalha exatamente com a observação da questão atual, da vida atual, da circunstância atual, e você busca um bom comportamento para você ter uma resposta neste momento desse comportamento. Você tem um comportamento, você atua de determinada maneira e como resposta você se sente de determinada forma, você se sente bem, você alcança a felicidade. Esse é o objetivo do estoicismo. O cristianismo ele fala assim, não, a resposta é pós-morte. Inclusive, muitas vezes você aqui não vai ter nada disso, aqui você vai sofrer. Aqui você vai sofrer, mas esse sofrimento vai valer a pena porque lá, depois da morte, você vai receber a sua recompensa. Então você já vê uma diferença fundamental. Mas as diferenças entre o estoicismo e o cristianismo são ainda mais profundas do que a simples proposta ética. São diferenças que vão se manifestar nos próprios fundamentos de cada um deles, né? De cada um desses movimentos. Então vamos aqui fazer um rastreamento aí rápido de quais são essas diferenças. O que diferencia no fundamento o estoicismo do cristianismo? Vocês vão ver, assim como cada um está de um lado, e que a junção entre eles é algo bastante complicado. Primeiro, o estoicismo é materialista. Primeira coisa, materialista. O que isso significa? O estoico ele acredita que a existência é composta unicamente de corpos materiais. Ou seja, tudo é matéria. Tudo é matéria. Quando eu falo tudo, é tudo. O cosmos todo é matéria e não existe nada ali na matéria. Bom, aí já tem uma diferença crucial com o cristianismo, que o cristianismo é espiritualista, ou seja, ele acredita que há realidades além da matéria. Inclusive, o cristianismo vai entender que aquilo que está além da matéria é mais importante do que a própria matéria. Então aí já há um conflito inicial, que vai afetar tudo, se você tem uma visão materialista. Todas as suas conclusões vão levar em consideração se você é materialista. Se você é espiritualista, a mesma coisa. Segunda diferença. O estoicismo, ele é imanentista. O que isso significa? Ele considera que toda a realidade está contida no mundo físico. E parte daqui. E nasce, se há um nascimento, porque pode ser que você até acredite que não haja um nascimento, mas ou uma eternidade, ou sempre existiu, ou um constante e eterno retorno, né? A mesma situação. Então isso é imanentismo. O cristianismo não é imanentista, ele é transcendentalista, ou seja, ele diz, olha, existe essa realidade, mas existe uma outra realidade, ou outras realidades, que ultrapassam essa nossa realidade imediata. Existe algo, existe outra realidade que está além dessa realidade que nós experimentamos imediatamente. Então, isso também é uma diferença crucial. Um é imanentista, o outro é transcendentalista. Isso vai fazer uma diferença grande. Terceira diferença é que o estoicismo ele é racionalista. Racionalista no seguinte sentido: todas as tomadas de decisão que o estoico toma, ele toma baseado na razão e confiando unicamente na razão. Inclusive, ele vai negar a emoção. A emoção para o estoico é algo que o atrapalha, que o desvia. Ele precisa, inclusive, negar a emoção. Ele precisa, inclusive, encontrar um estado de apatia, que vai fazer com que a emoção não interfira na sua tomada de decisão. Então, o seu comportamento ético, aquilo que ele faz, aquilo que ele, a maneira como ele se comporta, tudo é reflexo da razão, tudo é reflexo da forma como ele raciocina sobre as coisas. E se ele sofre por alguma questão, por exemplo, sofre alguma emoção, tem algum sofrimento, isso é considerado como um erro de razão, ou por ela não ter sido exercida, ou por ter sido exercida de maneira equivocada. Então veja, o estoicismo é absolutamente racionalista, confia totalmente na razão para guiar o homem. Já o cristianismo, ele não nega a razão, mas ele não confia só na razão. O cristianismo, ele propõe que o homem se considere em sua integralidade, ou seja, em sua razão, sim, mas também em sua emoção, também em sua espiritualidade. Ele considera o homem de uma maneira mais geral, ele não vai negar a emoção faz parte desse homem, e nas suas tomadas de decisão, isso precisa ser levado em consideração. Em nenhum momento o cristianismo fala assim, ó, quando você for fazer alguma coisa, raciocine, né, cartesianamente, raciocine exatamente para saber o que fazer. Não.
O, o cristianismo, ele favorece, inclusive, a intuição, o sentimento, até a sensação. Ele fala, não, essas coisas realmente são perigosas, podem conter algum desvio, mas você não pode negá-las. Você tem que saber usá-las a seu favor. Então essa é uma outra diferença importante. Bom, a quarta diferença entre o estoicismo e o cristianismo é que o estoicismo é uma ética individualista, é uma ética praticamente egoísta. Por quê? Porque ela está preocupada unicamente com a postura do indivíduo diante da realidade. É uma ética que não vai considerar o outro nas suas tomadas de decisão. O importante assim, é o que eu penso, como eu encaro as situações que eu passo e o que eu ganho quando eu encaro essas situações da maneira correta. Isso é estoicismo, veja. É o indivíduo com ele mesmo, a forma como ele encara a vida, a forma como ele se confronta com a realidade e com as suas circunstâncias. Isso é a ética estoica. Já o cristianismo, ele tem isso também, de você cuidar de si, inclusive cuidar da sua salvação, mas ele também tem um outro lado, que é um lado declaradamente altruísta. Se preocupar com os outros, se preocupar com as pessoas, ensinar a preocupação com o próximo, amar, que é algo absolutamente cristão, amar o outro, inclusive, está disposto ao sacrifício pelo outro. Entende? O estoicismo não tem muito sacrifício pelo outro, não fala isso. O estoicismo até fala do sacrifício, que não é bem um sacrifício, mas é a preservação de si, até pelo suicídio. Há uma possibilidade estoica de se justificar o suicídio, inclusive vários estoicos se suicidaram. Por quê? Porque você está preservando a si. Quando o estoico se suicida, ele está preservando o seu eu. Veja, é algo egoísta no sentido do ego, né? De voltar-se para si mesmo. Já o cristianismo não. O cristianismo tem a seu lado também individualista, sim, a preocupação com a sua salvação, sua preservação, seu comportamento, mas também tem o lado de você cuidar do outro, ajudar o outro, amar o outro e até se sacrificar pelo outro. Algo completamente estranho ao estoicismo. Bom, nós já falamos de 4 diferenças, agora a quinta diferença. A quinta diferença é que o estoicismo é monista, ou seja, aí é uma questão mais filosófica, cosmológica, mas o estoicismo ele entende que a realidade é una, ou seja, uma realidade única e completamente interligada. Ou seja, não existe transcendência, não existe outra realidade, só existe essa e ela é totalmente interligada. Já o cristianismo, ela tem um componente dualista. Existe essa realidade, mas existe outra realidade, talvez até outras realidades. Pois o cristianismo ele vai considerar que a realidade terrena, ela existe, mas também existe outra realidade que ultrapassa os limites da realidade imediatamente experimentada. Então ele acaba sendo dualista. O cristão, muitas vezes, ele vive até essa dualidade, esse a dupla experiência. Quando você pega a reflexão do Santo Agostinho, né, a cidade de Deus e a cidade dos homens, é mais ou menos a dupla realidade andando paralelamente ao mesmo tempo e até interagindo uma com a outra. Então essa é a realidade do cristianismo, de ver uma diferença importante. Sexta diferença, o estoicismo é determinista. O que é ser determinista? É entender que o mundo, por causa da sua interconexão, tem boa parte dos seus destinos e do seu destino pré-determinado. As coisas estão todas já engatilhadas e pré-determinadas, e isso faz com que o indivíduo não tenha muito o que fazer em relação a muita coisa, porque tudo já está mais ou menos engatilhado. Porque assim, o estoicismo ele vai ver a realidade como uma grande máquina. O cosmos é uma grande máquina. Tudo ligado. Então, se está tudo ligado, uma coisa está influenciando a outra. Então não tem muito espaço para o livre-arbítrio. Já o cristianismo, ele vai dar ênfase ao livre-arbítrio, até porque o homem tem que tomar uma decisão sobre até a sua salvação, seu destino eterno. Existiram algumas vertentes que diminuíram tanto o livre-arbítrio humano, mas mesmo aquelas que diminuíram o livre-arbítrio humano, elas fizeram questão de dar um jeito de sua teologia não falar isso explicitamente, que estava tirando o livre-arbítrio. Entende? Então, mesmo aquelas que negam o livre-arbítrio, elas dizem que não negam. Ou seja, o livre-arbítrio, mesmo para essas que negam, é algo importante. É algo importante. Aquelas pessoas que
defendem o livre-arbítrio, elas vão dizer o seguinte: o homem ele tem algum poder sobre o seu destino, algum poder sobre o que vai acontecer com ele. Ele toma decisões que vão ter influência na sua vida. Então, o cristianismo ele vai dar essa ênfase ao livre-arbítrio. O estoicismo, ele dá mais ênfase ao determinismo. Então isso também já cria uma diferença muito importante. Bom, outra diferença, sétima diferença. O estoicismo é basicamente ateu. E não tem como não ser. Por quê? O estoicismo, sendo materialista e sendo antimetafísico por consequência, ele não vai encontrar espaço para a existência de um ser superior e muito menos para um ser criador do mundo. Ele, no máximo, ele vai aceitar uma divindade meio diáfana, né? Ou imanente, quase assim como um panteísmo espinosista. É mais ou menos isso que aqueles antigos estoicos vão falar. Eles vão falar a palavra Deus muitas vezes, mas quando você observa, o Deus ali é um Deus não pessoal. É a própria natureza, é o próprio cosmos. Isso é Deus. Então, na verdade, o estoicismo na perspectiva cristã monoteísta, e de um Deus pessoal, o estoicismo é ateu. É ateu. E nem tem como ele não ser, porque ele é materialista. Não tem como ele não ser ateu. Ele é materialista, ele é imanentista. Ele tem de ser ateu. E o cristianismo, obviamente, não é. O cristianismo acredita num Deus transcendente, num Deus pessoal, num Deus que age livremente, e tudo isso. Então, veja bem, há uma diferença essencial. Então, eu trouxe para vocês aqui, veja, 7 diferenças, sem contar, poderíamos falar em 8, sem contar o próprio objetivo do estoicismo, que é muito diferente do cristianismo. Então, veja bem, são 8 fatores que vão fazer com que o cristianismo e o estoicismo, apesar de terem semelhanças, que eu considero semelhanças epidérmicas, ou seja, semelhanças na parte mais externa de suas posições, se encontrem em lugares completamente diferentes na forma de se colocarem diante da realidade. Por quê? Porque eles têm fundamentos e objetivos completamente diferentes, o que faz com que eles possuam naturezas completamente diferentes. Então, estoicismo é uma coisa que está do outro lado. Do lado oposto do cristianismo. Então, você falar em conciliação, você pode fazer uma conciliação muito, muito, muito superficial, mas não dá para você conciliar essencialmente as duas coisas. Você pode falar de ideias esparsas de estoicos que são úteis, que são boas. Eu mesmo amo ler os estoicos, amo ler Sêneca, já fiz vídeos e aulas sobre Sêneca, sobre Marco Aurélio, sobre os seus conselhos comportamentais, que eu acho maravilhosos, muito bom. Bom, tudo bem. Mas quando você pensa em escola filosófica, em movimento de pensamento, e aí querer juntar os dois, isso é impossível. Isso não quer dizer que não haja diversos pontos de intersecção entre ambos. Inclusive, isso não significa que não haja muitas semelhanças. Por exemplo, tanto o cristianismo como o estoicismo possuem éticas que buscam extrair o melhor do ser humano. Então os dois estão fazendo isso. Só que o estoicismo faz isso por um motivo, o cristianismo faz isso por outro. Então eu diria assim que o estoicismo tem como objetivo a própria ética, tem como objetivo o próprio comportamento e aquilo que o homem colhe imediatamente disso. O cristianismo, a ética dele está lá, mas o objetivo não é a ética, o objetivo é a salvação. A ética é apenas uma das vias, não é suficiente, porque não basta ter um comportamento ético, isso é muito importante. O cristianismo não basta para ele ter um comportamento ético, não basta para ele agir, o cristão não basta agir de uma maneira valorosa, isso não dá salvação para ele, concordo? O cristianismo ele fala, não, você quer a salvação, você precisa de outros elementos, você precisa da fé, você precisa do batismo, você precisa de outras coisas. Então, a ética cristã é uma parte de toda uma economia de salvação e não é suficiente. A ética estoica é diferente, a estoica é tudo no estoicismo. Se você quer viver bem, você tem que viver a ética estoica. E se você viver a ética estoica, isso é suficiente, isso é tudo, na verdade. A ética estoica é a vida da virtude.
e viver a vida da virtude é suficiente para o objetivo estoico, que é encontrar a boa vida. Se você falar em virtude no cristianismo, existe, mas a virtude em si não é suficiente. Ela faz parte de todo o processo, mas ela não é suficiente porque o cristianismo ele está te propondo uma coisa maior do que isso. Estão entendendo isso? Então tem semelhanças? Tem semelhanças sérias. Às vezes parece que estão falando a mesma coisa. Inclusive, existia a ideia de uma carta, de cartas que existiam entre Sêneca e o apóstolo São Paulo. Isso aí foi contestado, né, a legitimidade disso, mas veja, a similaridade e a intersecção são tantas que às vezes os próprios cristãos tratavam isso com uma certa normalidade. E realmente, se você lê os estoicos, você pode pegar lá muita coisa que os estoicos falam, você pega o Sêneca, você pega o Marco Aurélio, leva no púlpito da igreja e fala aquilo ali, não vai ter problema nenhum quase. As pessoas vão falar, pô, legal, muito bom, concordo. Aliás, do jeito que a gente vê tantas pregações cristãs tão vazias de teologia e tão cheias de ética, como nós vemos, né? Porque a pregação cristã hoje em dia parece que se tornou apenas comportamental, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Que, cara, se você lê textos hoje de estoicos em meio a comunidades cristãs, ninguém nem vai perceber a diferença, né? Que você não está citando cristãos, mas está citando ateus, materialistas. Mas veja bem, tais similaridades não são exclusivas dos estoicos. Isso você vai encontrar em outras religiões e outras éticas. Se você for para outras religiões, outras éticas, além do estoicismo, e tirar só a parte comportamental, a parte ética, a parte de convivência, a parte de atuação do ser humano, é tudo muito parecido. Tá? O islamismo, o confucionismo, o hinduísmo, a parte comportamental, a parte ética, que o homem deve fazer, como o homem deve agir em meio às suas circunstâncias, em meio aos seus, em meio à sua sociedade, isso vai ser tudo muito parecido. Então o que acontece com o estoicismo é mais ou menos a mesma coisa, também é parecido. Também é parecido. Quer dizer, não tem nada demais. Essas similaridades não fazem o estoicismo mais próximo do cristianismo. Porque senão todas as religiões estariam próximas do cristianismo, porque nessa parte ética é tudo muito parecido. Agora, por que então se privilegia o estoicismo? Por que as pessoas falam tanto do estoicismo? Porque o estoicismo está sofrendo revigoramento? Aí é uma outra questão que eu vou trazer num outro vídeo. Mas tem a ver também com esses fundamentos. Se busca também o estoicismo, porque o estoicismo, por não ter Deus, por ser totalmente materialista, coloca a ilusão de controle nas mãos do próprio homem. Bom, esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. Então a gente vê que nessa questão, o problema do estoicismo está nos seus fundamentos, porque eles vão estar em confronto direto com os fundamentos cristãos. E esses fundamentos estoicos certamente vai contaminar os seus objetivos e vão colocar o estoicismo num lugar completamente diferente do cristianismo. Então toda tentativa de conciliação entre o estoicismo e o cristianismo é, no meu modo de entender, apenas uma sujeição forçada das ideias de um na realidade do outro. É você forçar. Ah, nós vimos umas coisas parecidas, aí começa a forçar a junção. Não dá para juntar. São coisas diferentes. São coisas essencialmente diferentes. Se você quiser fazer essa junção, você vai criar uma confusão. Confusão porque são visões de existência absolutamente inconciliáveis. Não se conciliam. Uma coisa é o estoicismo, outra coisa é o cristianismo, cada um seguindo o seu caminho. Tá bom, gente? Então é isso aí. Por hoje é só. E até a próxima.